Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez para falar de uma figura que está sendo muito comentada nos últimos tempos na internet. É a Martina Oliveira. Para quem não conhece, ela é criadora de conteúdo adulto e ela ficou bem conhecida pelas suas estratégias de marketing e também por ser uma pessoa bem carismática. E conseguiu ganhar muito dinheiro com esse trabalho. Recentemente ela participou de um debate num formato que está bem conhecido aqui no Brasil, que é aquele de 20 contra 1, 30 contra 1. Começou isso no YouTube gringo e agora tem alguns canais que estão fazendo aqui no Brasil também. E a Martina participou de um debate, se não me engano, contra 30 conservadores. Muita gente tem falado sobre esse programa e comentado a participação dela e dos demais. E é mais ou menos isso que eu vou fazer aqui também. Mas sem ser repetitivo com o que todo mundo já está falando, vou tentar trazer um prisma diferente e tentar destrinchar aqui por que tem tanta garota enveredando por esse caminho. Parte do vídeo vai ser dedicada a isso, e na segunda parte do vídeo eu quero falar sobre o moralismo bem canalha e fingido que é comum de se manifestar aqui no Brasil. Primeiro falando por que tem muita garota enveredando por esse tipo de trabalho. A gente tem o exemplo da própria Martina. Há mais ou menos um mês atrás, eu assisti um corte de um podcast que ela participou, no qual ela conta como ela começou. E você vai perceber que é um padrão até comum para pessoas que vivem em uma realidade de pobreza. Martina conta que ela trabalhava numa loja de acessórios de celular. Ela afirma ter sido uma funcionária dedicada e o relacionamento dela com os demais colegas e o patrão era tranquilo. Até que um dia ela foi assaltada, levaram o celular dela e para quem vivia na realidade econômica dela na época, essa perda tinha um impacto grande. Ela falou que ficou bem arrasada no dia que aconteceu tudo. Eu não lembro direito dos detalhes, mas o chefe dela parece que não fez muita questão, parece que não teve muita empatia com ela ali no momento. Apesar dela ter sido sempre pontual e dedicada, ele só queria que ela fosse trabalhar, não se importando com o que ela estava passando. Aí parece que depois disso ela acabou saindo do emprego e ficou bem magoada. Saindo desse subemprego onde ela estava, ela encontrou uma oportunidade de trabalhar como cam girl. Para quem não sabe o que uma cam girl faz, ela fica em live interagindo com os espectadores e faz performances sexuais, ao mesmo tempo que recebe doações desses seguidores que assistem ela. Inclusive ela conta que morava com a mãe dela nesse período e ela tinha que esperar ficar bem tarde da noite para ela poder trabalhar com isso daí, tentando não fazer barulho para a mãe dela não perceber. Aí depois ela foi para outras plataformas, ganhou uma certa notoriedade na internet e a sua realidade financeira também mudou bastante. Aí você percebe algo que é muito comum no mundo inteiro. Pessoas em vulnerabilidade social ou vivendo numa situação de pobreza, e numa situação como essa, muita gente se vê no dilema de trilhar o caminho mais difícil, que é de estudar, trabalhar duro, empreender para ganhar dinheiro e sair daquela situação, ou ir pelo caminho mais fácil, né? Ou que pelo menos no primeiro momento parece ser mais fácil, porque as consequências futuras desses caminhos podem ser bem desastrosas. Pessoas que aceitam vender a sua intimidade, a sua dignidade, expondo isso na internet, sendo que uma vez que é postado, nunca mais vai sair da internet. E os danos psicológicos disso podem ser devastadores. E se você olhar no Brasil, que é um país que quem é pobre vive muito mal, trabalha muito, paga muito imposto, o pouco que sobra para a pessoa sobreviver tem sempre o risco de ser levado por algum vagabundo, como é o exemplo da própria Martina, né, que teve o celular roubado. Muita gente acaba ficando sufocado nessa realidade, sem esperança, sem perspectiva de futuro. E no mundo de hoje, com muitas redes sociais, muitos seguidores, muitos likes, garotas jovens e bonitas acabam percebendo que sua beleza e juventude tem um valor social bem alto. E algumas delas sabem trabalhar para transformar esse valor social em valor monetário. Acredito que foi exatamente esse o caso da Martina. Eu não estou dizendo que ela é uma coitadinha ou que ela é uma vítima da sociedade. Estou fazendo um juízo de fato. Um sistema como esse, uma realidade como essa, acaba produzindo esse tipo de coisa. Um país pobre, com uma moeda fraca, onde as pessoas vivem muito mal, e uma moça bonita e jovem vai ter sempre aquela tentação ali de seguir pelo caminho mais fácil. E existem vários outros exemplos que podem ser citados também. Realidades que são ora mais graves, ora menos. Por exemplo, ali no leste europeu, países que foram destruídos pelo socialismo e pela guerra, hoje colhem os frutos dessa destruição. Tem uma realidade muito pobre, ao mesmo tempo que tem mulheres com um fenótipo muito bonito. Algumas têm a oportunidade de virar modelo, mas muitas vão para o Ocidente, para os Estados Unidos, e acabam caindo na indústria pornográfica. Também teve o caso emblemático da República de Weimar, período em que a Alemanha enfrentou muita pobreza depois da Primeira Guerra Mundial.
e muitas mulheres acabaram enveredando pelo caminho da prostituição, que inclusive era proibida e passou a ser permitida nesse período. Aqui no Brasil você tem o caso da Ilha de Marajó, que ficou bem conhecido de uns anos para cá, uma realidade também absurda, em que alguns pais oferecem as filhas para se prostituírem. Tamanha é a pobreza daquele lugar. Isso são só alguns exemplos, em que a pobreza, combinada com a destruição moral, produzem certas atrocidades. É claro que tem a exceção daquelas mulheres que escolhem trabalhar com esse tipo de coisa porque querem mesmo, mas a esmagadora maioria, se já tivessem uma vida confortável, estável e financeiramente equilibrada, jamais iriam escolher esse tipo de trabalho. Agora, para falar do debate em si, da Martina contra os conservadores, a maioria das pessoas teve uma postura correta, intelectualmente honesta, ora mais habilidosa, ora menos habilidosa, mas quem mais me chamou a atenção foram dois caras. O primeiro é um rapaz que parece ter uns 20 e poucos anos, ele afirmou ser de uma instituição católica que eu não me lembro o nome. O moralismo dele não é canalha, como eu coloquei no título. O do outro que eu vou citar, sim. O desse rapaz era uma coisa mais performática e fingida. É uma coisa comum em pessoas que têm uma fé ou certos valores morais muito bem estabelecidos. Não há problema nenhum nisso, mas sim na forma como você expõe isso e faz a sua apologética para convencer o outro de que os seus valores são corretos. E esse rapaz parece que ele não tem uma identidade muito bem formada ainda. Eu acho que foi isso que atrapalhou a participação desse cara no debate. Ele ficava repetindo a mesma pergunta toda hora, enquanto a Martina tentava responder, e acabou sendo um debate improdutivo. Parece que ele não queria falar e ouvir. Ele só queria deixar o ponto dele estabelecido, independente do que a Martina falasse. Se você faz isso num debate, seu interlocutor vai querer ficar distante de você e das suas ideias. Acredito que foi esse o caso. Mas esse rapaz não parecia estar mal intencionado, diferentemente do outro que eu vou falar agora. O momento mais baixo e ridículo do debate foi quando aquele careca de terno, que inclusive tinha um brochezinho lá do Bolsonaro no terno dele, começou a participação dele falando que ele era defensor das crianças e claramente deu para perceber que esse cara só queria gerar corte para viralizar. É o mesmo cara que tentou fazer isso também com o Jones Manoel, num debate parecido com esse, só que de outro canal. Foi o Jones Manoel contra os bolsonaristas e esse cara ficou lá chamando ele pra porrada. E é aquela mesma história de sempre, Se for debater com um pombo, ele vai cagar no tabuleiro, vai bagunçar as peças tudo. Foi basicamente isso que esse cara fez lá. Chegou de forma rude, falando que o histórico sexual da menina devia ser muito grande, não sei o quê. Ela perguntou se ele sabia com quantos homens ela já tinha transado. Ele falou que não. Ela falou que ele estava falando merda então, coisa que ele não sabia. Foi aí que ele falou: "Ah, a puta ficou puta, a puta ficou puta." Claramente ele ensaiou essa frase, ele já tinha planejado provocar ela para depois mandar essa frase. E nem é o caso de que eles precisavam passar a mão na cabeça da Martina. Dava muito bem para a pessoa ser incisiva, crítica, sem baixar o nível igual esse cara fez. Um exemplo disso é aquela moça de óculos que parece a Velma do Scooby-Doo. Talvez ela tenha sido a melhor debatedora. Foi incisiva, fez críticas duras, tudo isso sem descer o nível, sem perder o respeito. Todo mundo ali estava de boa. Só esse bolsonarista que foi lá para causar mesmo. Até o rapaz católico que eu citei, apesar da performance ter sido um pouco zoada, ele estava de boa também. E o bolsonarista provavelmente deve se promover para ver se consegue alguma coisa nas eleições. E eu não duvido nem um pouco que ele consiga, porque o público bolsonarista é muito grande e tem um problema grave de cognição. Eles não gostam de raciocinar, só respondem a gatilhos, a estímulos, a performances. Basta o cara falar que ama o Bolsonaro, ama a família, ama Deus, ama as crianças, vestir uma capa de que é uma pessoa muito virtuosa e pronto, tá feito o trabalho. Sendo que você conhece a árvore pelos frutos, Pela postura do cara no debate, nas interações dele, você percebe que ele é uma farsa. E os influenciadores e políticos bolsonaristas percebem que o público deles não é exigente e eles acabam entregando só o circo mesmo. Se você for conferir produção legislativa, as votações, o que de fato eles têm para apresentar, você vai ver que é pífio, é ridículo. Começando até pelo próprio Bolsonaro, que ele se vendeu na campanha e o que ele fez no governo, só tendo problema de cognição mesmo para não ver que o bolsonarismo é uma farsa. Se vende como não corrupto, mas faz corrupção. Fala que é contra o sistema, mas participa do sistema e colabora com ele. Mas isso não importa, Basta sair chamando todo mundo de comunista, que o trabalho está feito. Você que me ouve, não seja como esses caras. A prostituição deles é muito pior do que a da Martina, porque a deles vem com engodo, vem com engano, e é isso. A gente pode tratar desses assuntos especificamente em outros vídeos. Essa foi a reflexão de hoje.
Acho que ninguém abordou esse assunto por esse prisma. Espero ter contribuído com esse debate. Quem puder ter ajudado, tamo junto. Valeu!